Fernando, seja bem-vindo à nossa cidade Imperatriz, ao nosso Nativa News. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre essa ciência que é a estatística, né? Que é a ciência que nós utilizamos nos institutos de pesquisa eleitoral. Com relação à nossa tecnologia, ela é única, tá? O nosso instituto emite, a palavra vem do hebraico, que significa verdade. Então, o nosso slogan é trazendo a verdade para a política. Eu trabalho há 25 anos em coordenações de campanha, fazendo marketing político, já trabalhamos com várias campanhas em vários estados e sempre foi uma deficiência a questão dos institutos de pesquisa eleitoral. Porque você contrata, o cara não vai, ou então eles vão, mas não vão aonde deveriam ir. A estatística só vai ter valor aquela pesquisa se ela fizer com exata proporção de cada setor da sociedade, seja por poder aquisitivo, seja por religião, seja por idade, seja por uma série de informações, raça, né? Então, se você não fizer naquela proporção, a pesquisa não tem valor. Ela não é científica, ela não vai representar o desejo daquela sociedade. E aí, depois de muitos anos sofrendo na mão de vários institutos, nós passamos a fazer um estudo, né? E passamos 2 anos desenvolvendo esse sistema, né? O Danilo Lima, que é o nosso analista, né? Um profissional espetacular, ele foi acompanhando a gente, fomos várias vezes a Brasília, conversamos com os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral para buscar informação, o que a gente poderia fazer para que tivesse o máximo de precisão e legalidade possível. E nós chegamos no formato que nós temos hoje, aonde o cliente, com o celular dele, ele sabe exatamente aonde cada pesquisador está, ele acompanha a amostragem, quantas mulheres já foram entrevistadas, quantos homens já foram entrevistados, de que raça, de que religião, de que idade. Ele vai acompanhando que cada uma daquelas exigências que a ciência tem exige, né? Sem falar na questão da apuração. Então você não tem como manipular. Porque o que acontece normalmente, vou citar um exemplo aqui de uma cidade no interior. Tinha um médico lá que ele estava em primeiro lugar, né? E mandou fazer uma pesquisa porque ele não sabia, não entendia nada de política e é a posição correta. Você manda fazer uma pesquisa para você saber como que está a demanda da sociedade e com relação ao seu nome também, como que está a aceitação do seu nome. E ele mandou fazer a pesquisa manual. O prefeito da cidade que estava concorrendo com ele mandou um representante dele lá no hotel, aonde o pessoal do Instituto de Pesquisa estava. Chegou lá e comprou aquele papel todo e substituiu. Ele, o médico de primeiro, foi para 3º lugar. No final das contas, o médico acabou apoiando o prefeito, que ganhou a eleição, e o médico perdeu a oportunidade dele. Mas é uma malandragem que eu vou te falar. Isso é desonesto demais. Ainda bem que com a tecnologia e com o programa que vocês desenvolveram, o contratante, além de observar tudo que está acontecendo, onde está o recenseador, onde está o pesquisador, ele pode sugerir, né? Ele pode discutir, manifestar ali uma insatisfação, um desejo. Enfim, o contratado está sendo observado pelo contratante. O trabalho desenvolvido está sendo ali acompanhado para e passo. Agora me preocupa um detalhe: o custo. Porque tem candidato por aí que já está imaginando o seguinte: Arimatea, tá muito fácil falar disso aí. E os candidatos vão ter custos nessa situação. Acessível? Sim, é acessível. Se a gente for fazer uma comparação, porque assim, é importante falar o que é o custo elevado de uma pesquisa. É o tamanho da amostra, a margem de erro. Quanto menor a margem de erro, maior o número de entrevistados que você tem que entrevistar. Perfeitamente. Né? Então, quer dizer, isso é o maior custo, porque cada pesquisa que você faz, ela tem uma demanda de tempo, né? E isso, quanto mais entrevistados, maior o custo. Mas para você ter uma precisão maior, você tem que elevar a quantidade de pesquisas. Então, assim,
Aqui na região, eu vou dar um exemplo, eu não posso falar de resultado porque o meu contratante, por cláusula contratual, me obriga a manter sigilo sobre a pesquisa. Perfeito. Mas vou dar um exemplo aqui de Imperatriz. Aqui em Imperatriz, até pouco tempo, a maior pesquisa que já teve na cidade foi de 522 pessoas. Só? Só. Isso é uma margem de erro absurda. Não faz sentido. É permitido. Infelizmente, existe uma legislação muito frágil que permite esse tipo de coisa. Nós fizemos a pesquisa com 1.500 pessoas, na verdade um pouco mais de 1.500 pessoas, mas a nossa amostra mínima tinha que ser de 1.500 pessoas. Você explicar isso para o contratante, olha, é uma segurança para você. É uma segurança para você. Para mim seria mais fácil fazer com 500, o meu custo iria lá para baixo, porque quanto maior, mais difícil, porque, né, você tem que, é difícil você atender aqueles, como eu estou falando, que a gente obedece o que a ciência determina, né? Então a gente tem que obedecer aquela quantidade de homens, a quantidade de mulheres, quantidade de homens em cada uma daquelas faixas etárias, a quantidade de negros, a quantidade de brancos. Então, assim, é uma coisa complexa. Mas a gente convenceu o contratante e, assim, eu tenho certeza que ele ficou muito satisfeito que a gente continua fazendo pesquisa para ele. Eu achei interessante a colocação. Caramba, uma cidade, um município, toda a área geográfica de Imperatriz, compreende, vamos dizer, algo em torno de R$500 milhão. Os números oficiais dizem o contrário, mais ou menos metade disso aí. Agora, se formos olhar o fluxo de Imperatriz, muita gente que volta aqui, que sai daqui do Tocantins para voltar a Imperatriz, mora em São Miguel, mora na Bela Vista, né? Mora em municípios vizinhos, mas volta em Imperatriz. Vem cá. Aí a pesquisa vai e escuta cerca de 500 pessoas. Ah, peraí, pelo amor de Deus. Exatamente isso aqui que eu estou me preparando para falar com o Fernando. Primeiro, obrigado pela correção do nome, né? Que é da pronúncia, Emmet. E quem estava falando aqui, né, o tempo todo errado. Mas, Fernando, o que o Ari está falando é uma coisa que eu estou pensando aqui, por exemplo. As pessoas reclamam muito, tipo, olha, que não foram perguntadas sobre candidato A ou B. Olha, eu não recebi, ninguém me perguntou nada, né? Eu não estou sabendo, ninguém me pergunta nada porque eu não acredito nessa pesquisa, essa coisa toda. Nem passou na minha rua. E aí, o que acontece? Os institutos divulgam, por exemplo, que, vamos falar em nível nacional. E foram entrevistadas 2.000 pessoas. E aí o resultado foi esse para candidato tal e candidato tal. Aí eu fico me perguntando em casa, mas 2.000 pessoas, isso reflete aí o Brasil inteiro? Porque vocês têm todo um estudo para fazer. Nós estamos falando, eu estou falando de senso comum, você fala de ciência, você fala, né, de matemática. Como é que acontece isso? Como é que você pode ter noção de que o Brasil inteiro, que é a partir de 3.000 pessoas pesquisadas em nível de presidente do Brasil, por exemplo? A estatística, como eu falei antes, é uma ciência exata, né? É uma especialidade da matemática, né? Então, assim, que é possível. Nós trabalhamos com margem de erro. Existe uma fórmula que é complexa, não daria para eu expressar aqui essa fórmula, mas você executa essa fórmula de acordo com o tamanho, a densidade demográfica, você executa essa fórmula e ela vai lhe dar uma margem de erro e uma probabilidade de acerto, né? Que é a confiabilidade da pesquisa. São 2 índices que toda pesquisa obrigatoriamente tem que ter, né? Então, o que acontece? Normalmente, essas margens de erro são muito altas, né? Do que é divulgado é muito alta. E é o que acaba levando o político e o eleitor ao erro. Porque a pesquisa hoje, uma campanha, a gente sendo muito franco, uma campanha política é muito cara no Brasil. A forma que se faz política no Brasil é muito cara. E hoje, aqueles financiadores de campanha, os empresários, aonde você vai buscar para as pessoas da sociedade que vão apoiar uma campanha, elas não fazem mais sem uma pesquisa na mão, né? Só que o que acontece? As pessoas às vezes optam por uma coisa mais barata, né? Você tem uma ideia, um absurdo, 80%, mais de 80% dos institutos que atuam no Maranhão são clandestinos. Sequer tem uma estatística. Eles usam uma planilha, sabe-se lá de que ano, que algum estatístico fez para a região,
entendeu? E usam aquilo dali para fazer os cálculos da pesquisa. E aí bota o pessoal na rua coletando. Se quer ter, você consulta o Conselho Federal, você tem 3 institutos registrados no Maranhão. 3 apenas? 3. O resto é clandestino. Por isso é que quando chega no período eleitoral, eu estou falando do Maranhão, porque tem Instituto do Pará, que vem aqui, o IBOP, que atua nacionalmente, esses tem registro. Mas no Maranhão só tem 3. Nós não temos nem estatístico no Maranhão, residentes. A maioria foram para outros estados, trabalham em outros estados, né? E os que existem são professores das universidades, não podem ser responsável técnico do instituto. Então, quer dizer, você, quando chega o período eleitoral, você olha lá que as pesquisas que são divulgadas normalmente são sempre as mesmas empresas. Porque a questão do registro. É a questão do registro, porque quando você chega no Tribunal Superior Eleitoral, que é você se cadastra por uma ferramenta chamada PESQL, lá exige o teu número no conselho, o número do teu estatístico no conselho, entendeu? E não tem. Aí vem mais um complicador de Soares, porque eu vou dizer o seguinte: eu invento aqui a minha empresa, ofereço meu serviço pro candidato Dinei, ele me contrata, eu faço tudo quando mando figurino, ou como ele quer, e tem o resultado para mostrar a público. Aí chego pro meu amigo Edi Soares, que tem uma empresa legalizada: ô Edi, registra para mim isso aqui, por favor. E você cai nessa onda, confiando no meu trabalho, ou sabendo da minha malandragem, é anuente, é isso, conivente, é isso, é criminoso também, e vai lá e registra. E me entrega: toma, senhor Arimatea, eu vou entregar pro meu cliente, toma aqui, satisfeito? Quer dizer, por isso, essas coisas. É por isso que aqui no Maranhão, eu falo Maranhão mesmo, é sempre contestado essa questão de resultado de pesquisa. Quando o instituto não sei o que, empresa tal fez, o pessoal já achia logo: ixi, Maria, essa não tem idoneidade, já foi comprada, quem pagou para fazer. Agora, eu te pergunto, Fernando, por exemplo, aqui, Imperatriz, por exemplo, as eleições são acirradas e é comum que os candidatos e militantes, eles ataquem, discordem do resultado de pesquisa, principalmente quando não é favorável. Hoje não é favorável, eles não acreditam em pesquisa, né? Sempre como se, olha, pesquisa não é determinante. Agora, por exemplo, você contrata, a Emet é contratada, quero saber da postura. Fez uma campanha, uma pesquisa pro Arimatea. Arimatea não está bem. Como é que você chegar para entregar esse resultado para ele que não é favorável? Ele tá melhor, Arimatea não tá legal, mas ele pagou aqui. A sobrevivência do Instituto de Pesquisa está ligado diretamente à sua precisão, à exatidão, né? Nós não podemos ter nenhum tipo de envolvimento emocional pessoal com os candidatos, né? Somos seres humanos, lógico que nós temos amigos e vamos tratar todos com cordialidade, mas a gente não tem como ter esse envolvimento na hora de apresentar uma pesquisa. Então acontece, vou dar um exemplo aqui, região do Tocantins, uma prefeita que é uma pessoa até que eu admiro, porque trabalha muito, né? Fomos fazer a pesquisa na cidade dela e ela apareceu 43% de rejeição, né? A gente tem que pegar e apresentar a realidade. Eu sou analista político, então, além da pesquisa, eu apresento alternativas, solução pro candidato. Vamos mudar isso e tudo, né? Estabelecemos metas junto com o candidato para serem alcançadas. Olha, o caminho é esse, né? No caso, indiquei vários vereadores dela que são da base, uns que estavam efetivamente trabalhando e outros não. Isso tudo com a pesquisa a gente identifica para o cliente, fundamenta tudo cientificamente, né? Então a gente aplica a realidade para que ela vença. Eu não abandonei a campanha dela. Ela tem 43,75% de rejeição. Olha, é aqui o caminho. Tá disposta? Vamos. Ela, não, eu tô disposta, vamos trabalhar. Então vamos reverter o quadro. É assim que a gente trabalha. Mas sempre com a verdade. Não tem, no caso do nosso instituto, do Emet, não tem como a gente fugir da verdade, porque é tudo online. A nossa empresa, ela é o tempo todo auditada e ela é certificada pela maior certificadora do mundo, que é a VeriSign. Nosso banco de dados, quando termina, a gente entrega com um certificado de que aquele banco de dados não foi alterado, do momento da coleta ao final da entrega do relatório para o cliente. Então não tem como.
Ali a gente só tem como entregar verdade. E é uma coisa que a gente luta para que os outros institutos sejam obrigados. Porque o que acontece? Nós temos o sistema eleitoral mais moderno do mundo, mas nós temos a fiscalização de institutos de pesquisa mais arcaica do mundo. Uma pena. É um absurdo em 2020 você ainda fazer pesquisa eleitoral com formulário de papelzinho. Isso é um amadorismo triste. Sem dúvida alguma. Está aí então, Emmet, no tocante à prestação de serviço para o pleito eleitoral do ano que vem. Destaque para pesquisa. Tem a nossa recomendação, Edi Soares. Muito bem, Fernando, se o tempo nos permitisse, a gente ficaria batendo muito papo aqui, perguntar sobre política, tem visão tanta dele, porque certamente também, ele anda muito e aí daria informações valiosas, Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas deixa para dar isso pro cara que contratar. Obrigado pela tua participação. Tem alguma coisa a dizer para encerrar? Não, eu que agradeço, me coloco à disposição de vocês a qualquer momento. A partir do ano que vem, nós vamos divulgar resultado de pesquisa em todo o estado, né? Nosso instituto trabalha em 5 estados, então aqui no Maranhão nós vamos fazer da mesma forma que nós fazemos nos outros estados, vamos divulgar e aí vamos buscar essa parceria para pegar e trazer a verdade para a política aqui em Imperatriz também. Pronto. Tá certo, maravilha, viu? Tá aí então, o nosso convidado, o homem que comanda o maior instituto de pesquisa eleitoral do Norte e Nordeste, Emmet, o instituto onde o cliente acompanha tudo pelo celular. Todo o trabalho, toda a pesquisa, o cliente, o contratante está ali acompanhando, onde quer que você esteja.